Boa noite, sejam bem-vindos, todos bem-vindos à Faculdade Imbec. Meu nome é Anderson Maciel. Gostaria de dar boas-vindas a todos que vieram para o evento. Esse evento é a segunda edição aqui na faculdade, um evento em parceria com o professor Rodrigo, professor Maírton. Dar boas-vindas também aos nossos alunos aí da graduação, Engenharia Civil, professores também. Dizer para vocês que, periodicamente, né, o IMBEC tem realizado eventos presenciais, eventos online, né, muitos deles voltados para a área da construção civil e a área da tecnologia também. E hoje o evento é sobre ancoragem, né, com um especialista, o professor Rodrigo, que veio para realizar esse evento aqui. Esse evento é em parceria com o professor Maírton também, Maírton Santos, que é coordenador de uma das nossas pós-graduações na área de fachadas, né? Nós hoje temos uma pós-graduação específica para a área de fachadas, um curso presencial que está programado para iniciar no mês que vem, de outubro. Inclusive, se vocês tiverem interesse em mais informações, o nosso colaborador, que também se chama Anderson, está ali fora para falar com vocês sobre o tema. E dizer que o IMBEC tem promovido eventos como esse. Estamos programando, inclusive, alguns eventos mais para frente. Em outubro teremos um evento focado em tecnologia do concreto, também para a área presencial. Acompanhe os nossos posts nas redes sociais e o nosso site, a gente sempre vai mantendo ali informados, né? Temos outras iniciativas online. Próximo evento focado na área de drenagem, também drenagem urbana, um evento online, um seminário nacional. E, além disso, cursos de pós-graduação, cursos de extensão, graduação também em engenharia civil, que são os produtos hoje que a gente tem ofertado para esse público. Tá? Queria passar a palavra aqui para o professor Rodrigo, que vai dar início aí ao projeto, ao evento. Agradecê-los aí a presença, agradecer ao professor mais uma vez também por fazer o evento aqui conosco, e estamos sempre à disposição, professor, que precisar, o IMBEC está aqui para apoiar os seus eventos. Obrigado, bom evento. Bom, eu que agradeço, Anderson, a disponibilidade do IMBEC, né, em sempre estar chancelando e dando oportunidade para que profissionais que são referências nas suas áreas trazer conhecimento, e principalmente gratuito, né? Então, o IMBEC não está cobrando nada para a gente estar aqui, para estar tendo esse momento de conversa. Vocês vão perceber que... Aliás, primeiro, boa noite, né, a todos. Vamos botar a educação da mamãe para funcionar. Gente, quem teve aqui ano passado, no evento que faltou luz? Alguém teve aqui? Alguns, né? Ano passado, um evento similar a esse, quantidade de pessoas também similar. Energia acabou e tinha um slide ali. E a gente acabou não usando o slide por conta da energia. E ficava indo e voltando. Um calor, né, Anderson? Você estava aqui, né? Um calor danado. E assim, para nossa felicidade, eu acho que da outra vez tinha um coffee break. O pessoal ficou pelo coffee break, não foi nem pela palestra. Né? O pessoal gostou do coffee break, ficou. O Maírton, que tá chegando aí. Tá aí? Aí, caramba. O Maírton, né, que foi a pessoa que trouxe, na verdade, acreditou no projeto. Nós nos conhecemos em São Paulo numa palestra e falou: Rodrigo, ele como vice-presidente do CREA à época, vamos trazer isso para Fortaleza, comprou a ideia e trouxe. E conforme eu falei, 95% do público que estava naquele período ficou até os finalmente mesmo. Né? Foram 2 palestras, minhas e do Carlos. E de lá para cá, a gente como profissional, como ser humano mesmo, que acredita, principalmente em fazer a coisa certa e brigar pela segurança, a gente já viu uma evolução danada aqui no estado, na cidade. Obviamente precisa melhorar muito, por isso que estamos aqui, por isso que tem muitos profissionais aqui que já são qualificados, capacitados e que já trabalham na área de ancoragem aqui e estão evoluindo, trazendo segurança para o mercado. Gente, para começar, então da outra vez tinha o slide, dessa vez não vai ter mesmo, proposital. Eu sempre gostei do famoso cuspe giz,
e de trocar informação. Porque não basta só o que eu quero trazer, porque que tem diferentes pessoas, diferentes formas de se trabalhar. Um trabalha com fachada, um balancinho, outro trabalha com inspeção, outro é engenheiro, outro é técnico. Vamos tentar, nesse pouco tempo que temos, obviamente, desenvolver um raciocínio crítico, pensar no que nós estamos fazendo hoje e no que a gente quer para o futuro. Porque eu já vou começar um pouquinho com o pé na porta. A gente vai falar de 3 temas, tá? 3 temas. Primeiro tema, normas. Devemos cumpri-las? Norma técnica. Devemos cumpri-las? Norma regulamentadora, aquela NR do Ministério do Trabalho e Emprego. Devemos cumprir, gente? Devemos? Devemos, né? É lei? É lei. E por que nós não cumprimos essa bendita dona norma? Se tivesse slide, estaria a figura de uma velhinha ali, que a gente brinca, né? Uma velhinha ali, falando, meu filho, você tem que me respeitar. Você tem que me respeitar, você tem que cumprir o que eu estou falando. Olha a minha experiência. E aí, a dona Norma, ela é bem chata, né? Ela é bem chata, mas tem um propósito. A nossa mamãe, nosso papai, quando a gente era pequenininho, né? Não parecia ser chato. E hoje a gente dá toda a razão. Deixa eu dar uma boa noite aqui, meu amigo. Como é que estamos? Esse cara aqui é o cara que desenvolveu tudo isso, cara. Então, assim, se a gente daqui a pouquinho galgar passos maiores, estou falando como profissionais da área do trabalho em altura, de fachada, de engenharia, e que quer o melhor para a nossa área, esse cara aqui foi um dos percussores e que desenvolveu isso aqui. Né? Então, a gente tem que honrar o Ayrton aí por ter essa visão onde ninguém enxerga. Tem que sempre ter um cara assim, né? Que vê uma situação e começa a trazer. Boa noite a todos. Chegando. Então, gente, a dona Norma, ela é chata, categórica, mas ela não está errada. Isso eu não posso negar. Apesar de serem feitas por mãos humanas, e eu vou falar como uma pessoa que está envolvida diretamente nas normas. Porque eu, por 5 anos, agora que eu acabei deixando a cadeirinha também, Ayrton, 5 anos eu fiquei como secretário, que é como se fosse um vice-presidente no CB32, no CE 005, onde a gente estava construindo uma norma de projeto, instalação, inspeção e testes de sistemas de ancoragem. Essa norma já está sendo escrita há 5 anos. Agora, no finalzinho, o coordenador e eu saímos, demos espaço para ter um fôlego novo, porque é pesado, não é fácil tu se reunir, tu estudar, escrever, reformular, lidar com pessoas. Enfim, tem 2 pessoas super competentes que estão fechando o trabalho, conosco, obviamente, com todo mundo, e essa norma, se Deus quiser, vai sair. Então, estando lá, eu posso dizer, é muito difícil, é complicado, porque o Ayrton pensa de um jeito, o Davi pensa de outro, o Keverton pensa de outro, né? E cada um tem um pensamento, mas no final das contas, a gente tem uma coisa assim em comum, que é a técnica. Prezar pela boa técnica, prezar pela segurança. Mas mesmo assim ela não é perfeita. Mesmo assim não tem como sair uma norma que é perfeita. Mas aquele ali foi um entendimento até então do que seria o mais adequado para aquela situação. Eu não concordo com um monte de coisa que está em norma. Tá? Tem coisa que a gente não concorda. Mas também não é algo absurdo, não é algo assim, não, é impraticável. Não, às vezes é um coeficiente de segurança a menos ou a mais, um entendimento de uma coisa ou a mais, poderia ser mais clara, a norma teria que ser mais objetiva, principalmente a norma regulamentadora. Às vezes ela não é, às vezes parece que, sabe quando alguém vê alguma coisa assim errada e quer ficar de bico calado? Exemplo, as normas em geral, né, elas falam assim, olha, o sistema de ancoragem, sistema de proteção contra queda, tem que ser, né, realizado pela figura do PLH. Quem que é o PLH? Profissional legalmente habilitado. E aí, esse PLH, ela não fala quem é. Ela não fala assim, é um engenheiro. Ela fala que é o profissional que tem registro no conselho de classe. E aí a gente buscou um documento da Secretaria de Inspeção do Trabalho, onde ela cita engenheiro. E só isso. Então, poderia ser mais clara, mais objetiva, mais direta? Por que não é? A gente não sabe. O governo é uma outra coisa. Então, gente, vou começar um pouquinho com o pé na porta, porque assim, quantos aqui acreditam fielmente que seguem as normas? Eu não estou aqui para fazer juízo de valor não, tá, gente?
Estamos aqui para juntos construirmos um pensamento, um raciocínio. E se Deus quiser, e eu acho que aqui todo mundo quer, porque é quinta hoje, né? Quinta de noite, estamos aqui reunidos porque a gente quer alguma coisa, a gente quer melhorar alguma situação dentro da nossa atividade. Então, quantos aqui acreditam que estão 100% corretos nas suas atividades? 100%. 100%. Poxa, o povo aqui é humilde, hein? A última vez que eu perguntei, é porque eu estou um pouquinho mais cansado. A última vez que eu perguntei, eu fui com entusiasmo. 100%! Cara, fez até a ola. Acho que hoje eu falei mais calminho, né? Ninguém levantou a mão. Mas é um pouquinho de humildade. Agora, quem acha que está fazendo o trabalho correto? Trabalho correto, em altura, fachada. Poucos só? Tá, beleza. Quantos aqui tem empresa? São empresários, trabalham no ramo, ou trabalham dentro de uma empresa que faz serviço em altura? Beleza, tá ótimo. Muito bom. O normal, esse aqui está sendo uma vírgula gigantesca, esse grupo aqui seleto, o normal é as pessoas falarem que trabalha correto. Posta na internet, não é verdade? Não, ela aí, ó. Ela tá até filmando. Pode filmar, tirar foto. Morre de medo, mas é necessário. Sabe por quê? Eu vou contar minha história rapidinho, só. Um minutinho. Eu não tinha Instagram, não tinha esses negócios, nunca gostei. Aí uma sobrinha minha falou, tio, você tem empresa. Você tem que estar lá. Aí eu falei, não, mas não gosto, não quero. Aí ela fez lá assim, eu queria. Aí eu falava algumas coisinhas lá, ela ia anotando. Aqui, isso aqui dá uma postagem. Eu falei, nem sei o que é postagem. Não gostava. Só tinha o Orkut naquela época lá. Depois não gostei mais. Aí, Facebook eu meio que não tive. Aí já entrou no Instagram direto. Eu nem sei direito o Facebook, porque eu não peguei, né, o esquema direito. Enfim, foi mais que necessário. Sabe por quê? Porque eu vi, olhando lá, eu vi qual era o padrão do mercado, que é horrível. Horrível. E aí já vai entrar no segundo tema, que é o seguinte, gente. Infelizmente, 80% a 90% das atividades em fachada, em altura de forma geral, tem um erro. Tem um erro, e esse erro pode ser gravíssimo, que pode ser no projeto, pode ser na instalação, pode ser na seleção de material. O olharzinho está aí? Aqui, ó. Pode ser na seleção de material, pode até ir passando. Vocês vão perceber que tem dois olhares aqui, um diferente do outro. Tem motivo? Tem motivo. Quem é que deu esse motivo? A dona Norma. A dona Norma, ela fala lá, ó, tem que ter o ponto do andaime suspenso, que é o balancinho, que é o jaú, diferente do ponto da segurança de pessoas. Então já começa aí. Só nisso, quem sabia dessa informação? O ponto de ancoragem do andaime suspenso tem que ser diferente do de pessoas. Muito bom. Grupo bom. Mas não é a maioria. A maioria não sabe disso. Outra história. Ontem, um cliente antigo voltou a fazer contato. Rodrigo e tal, quero que você faça uma obra aqui pra gente no centro, lá na Câmara Municipal do Rio. Está em reforma. Um prédio bonito, ondulado. Antigo, né? Mas já com uma arquitetura arrojada. Instalação de 45 pontos. Meu amigo, quem trouxe essa informação de 45 pontos? Ah, uma empresa. De onde ele tirou isso? Ah, tirou aqui, 45 pontos. Então, tudo bem. Posso entender melhor disso aí? Ah, fala com a engenheira, me deu o telefone. Tudo bem, fulana? Tudo bem, Rodrigo? Posso entender um pouquinho melhor? Pode? Fala, o que você precisa? O que vocês vão fazer na fachada? Manutenção. Vão usar o quê? Balancinho. Falei, opa, 45 pontos nessa fachada enorme. Já não dá. Porque além da norma, da dona Norma, aquela coroinha chata, falar que são os pontos do andaime suspenso, diferente do ponto de proteção pessoal, de segurança de pessoas, ela também fala o seguinte, que só para o andaime suspenso, a gente precisa de quantos pontos? 4 pontos. Que devem ser independentes dos pontos, do ponto de pessoas. Tá lá na norma, cara, tá lá. Pode abrir aí. Vai ter um intervalinho de 5 minutinhos, a gente vai ter esse bate-papo, aí depois vem a melhor parte, tá, gente? A melhor parte é uma mesa redonda, eu, Davi e Maírton, que a gente vai conversar com vocês e debater sobre os assuntos que normalmente são polêmicos e que vale a pena, né, a gente conversar, a gente discutir. A melhor parte sempre é o final. Então, só com isso,
A fachada do cara era enorme, Davi, enorme. Falei, 45 pontos? Tá, esses 45 pontos são quantos para cada função? Não sei. Tudo bem. Vamos fazer um pré-dimensionamento. Eu prefiro trabalhar com um projeto. A engenharia, quem é da área de engenharia, toda engenharia trabalha assim, toda. Você faz projeto, aí depois do projeto tem Maírton. Maírton é um especialista em projetos de fachada. Antes de fazer a fachada, faz o projeto. Pode-se fazer um projeto de fachada já com a construção feita? Até pode, por conta da argamassa, do revestimento, cerâmico, aderido. Enfim, tem um monte de coisa que é a área dele. Mas o convencional, ali é um projeto da fachada, do sistema, né? Da fachada. Mas o convencional, você fazer um projeto primeiro e depois, com base no projeto, você quantificou ponto, você selecionou o tipo de chumbador, o tipo de olhar, o tipo de barra, a profundidade, um monte de coisa. Só que essa lógica inverteu. Por quê? Por que inverteu? Porque em algum momento, e gente, o que eu vou falar aqui é sendo muito sincero para vocês, essa área chamada ancoragem é uma área extremamente rentável. Só que o rentável envolve o quê? O que envolve, gente? Responsabilidade. Então, assim, peraí. Dá dinheiro? Vamos, é tipo aquela... Eu não sei se aqui teve isso, mas no Rio teve. Você investir um dinheirinho lá no jogo, no negócio. Aquele cara que até foi preso no Fantástico. Lembra do Tigrinho? Assim, tá dando dinheiro. Aí todo mundo vai botar dinheiro? O pessoal tá apontando para isso, mas assim, tá desnorteado. O cara acha que é só furar, colar com qualquer chumbador, faz um teste, acabou. Não é. Se fosse assim, né? Mas não é. Então, como toda área, como toda disciplina, ela começou do jeito errado e a gente tem que agora fazer o quê? Refazer, eu vou só mudar a palavrinha. Desconstruir o que foi implantado aí, ó. O chipzinho que colocaram, oi, vamos trocar e botar o da Vivo. Porque é isso aí mesmo. Sabe por quê? Vamos lá. Você fez a vida toda comida de um jeito. Bolo lá. A receita: 2 ovos. O que leva no bolo, gente? Só sei dos ovos, farinha, né? De trigo, açúcar. Enfim, se for um bolinho de chocolate, cenoura, tal. Você fez a vida toda. Aí chega... Deixa eu ver aqui quem é novinha aqui. Ela ali coçou a cabeça. Tem cara de novinha. Aceita, receba. Pô. Enfim. Aí ela chega ali. Não, eu sei fazer um bolo de chocolate melhor que você. Só que às vezes é uma bosta. Às vezes não, às vezes é bom. Só que pra você, tu não quer mudar. Porque time que tá ganhando, a princípio, não se mexe. Só que na área de segurança não é assim, não. Eu, como bombeiro, eu sou bombeiro militar, eu nem me apresentei, né, gente? Eu sou engenheiro civil. Tava conversando com o Davi aqui, né? Tá engasgado aqui que eu comecei na época uma engenharia mecânica, não terminei. Sou engenheiro de segurança, eu sou bombeiro militar, né? Apaixonado pela área de trabalho em altura. Trabalhei muito tempo com acesso por corda, pendurado. Foi daí que veio a paixão e a dúvida de usar sistema de ancoragem. Estava conversando com o Anderson como é que eu comecei. Na verdade, o Davi até hoje me lembrou como eu comecei de fato. Que era como camelô lá em Madureira, no Mercadão de Madureira. Não sei se você já ouviu falar em Madureira, no Rio de Janeiro. Tinha uns camelôs na frente, eu que tava ali tomando porrada dos guardas, correndo. Mas isso lá há muito tempo. Mas enfim, o inteligente, ele não fica com aquele conhecimento e acha que é o único. O que ele faz? Ele vai buscando conhecimento. É o que vocês estão fazendo aqui, é o que eu faço também. Todo dia eu estudo ancoragem. Todo dia eu falo com gente... Vou falar do mundo inteiro, mas falo com gente da Austrália, o europeu, americano, e a gente vê que é uma bagunça parecida com a nossa. Só que assim, é uma bagunça parecida com a nossa, só que com 10 anos de evolução. Entendeu? É bagunçado, mas estão na frente. Então a gente tenta trazer isso aqui um pouquinho para cá. E aí, gente, cumprir norma não é tão difícil. O problema é que a gente está com um chip instalado, e para trocar esse chip é complicado. Ah, mas onde que está isso na norma? NR18, NR35. Se você escrever... Olha a dica. Você baixa a norma,
Não baixa pelo Google, tá? Senão vai dar errado. Um dos maiores erros que a gente vê... Quer perguntar? Um dos maiores erros que a gente vê nas inspeções, que é a cada 12 meses no máximo, a gente tem que ir lá fazer uma inspeção e um teste. Não é fazer o teste. É fazer uma inspeção. Dentro da inspeção tem um teste. É verificar que a documentação, que o sistema em si, foi instalado com base numa norma que, por exemplo, estamos em 2025, a NR18 fala que a carga de trabalho do dispositivo é 1.500. Na norma de 2004, se eu não me engano, ela fala que a carga pontual é 1.200. Aí o cara coloca lá. Puta merda. O cara tá lá na empresa dele, especialista em trabalho em altura, instalação de sistema de ancoragem na Lua, em Marte. Mas não lê a dona Norma, Maírton. Caramba, que dificuldade, Maírton. Entra lá no Ministério do Trabalho, aí você vai lá, normas regulamentadoras, aí você vai baixar atualizada. Se você botar no Google, vai dar problema. Se eu usar IA, ChatGPT, quem usa aí ChatGPT? Pô, uso pra caramba. Uso muito, Manus, Gemini, Manus também? Pô, Manus é bom pra caramba, só que tem que tomar cuidado. Porque nessa área ela tá burrinha pra caramba. Ela não foi treinada. Nessa área ela destoa muito, gente. Então baixa lá certinho. E cara, você vai chegar lá, vai botar assim, ancoragem na busca. Vai baixar o PDF, vai botar lá, ancoragem. Vai vir todos os detalhes. E aí quem aqui trabalha ou vivencia uma experiência onde aquele camarada desce na cadeirinha, aquela cadeirinha. Todo dia? Mas ninguém vê, ninguém... tá em todas também. Tá em todas, hein? Caraca. É porque eu sou multiuso. É? Onde tem trabalho, eu tô dentro. Trabalha onde? Com o quê? Desculpa perguntar. Atualmente, eu faço consultoria, né, em obra. Eu trabalhava numa determinada construtora, aí saí há um tempo, passei 12 anos. Hoje eu faço consultoria, também uma empreiteira de fachada aqui em Fortaleza. E lá é só fachada. Só fachada. É. Só problema. O Dorflex tá em dia aí, a cartelinha tá na mão. Tranquilo. Toda vez que eu perguntar uma coisa, ela daqui a pouco vai ficar com a mão assim, esticada direto. Vai botar amigas que vai segurar o braço dela, vai deixar aí. É muito problema, fachada. A gente tem que ter um Dorflex em dia. Não, mas aí... Não tem problema, o técnico, o engenheiro, tá todo mundo envolvido, porque a equipe é multidisciplinar. Inclusive a NR35, ela exige que a equipe seja multidisciplinar. Ou seja, eu tenho engenheiro civil, eu vou projetar, pensar na ancoragem. Opa, não é só você não, meu amigo. Tem que ter a figura do SST, da segurança do trabalho. Aí pode ser engenheiro ou técnico. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma parceria contigo aqui, vamos instalar, projetar sistemas de ancoragem. Então, é mesmo? De instalar ancoragem também? Ah, tá. Eu falei, pô, tudo, cara? Aí você, não, mano, você é bombril. Nenhuma utilidade. Rapaz. O network dela é bom, hein? O network dela é... Tu vê que ela sentou aqui na frente, mó sorrisão, toda hora mão levantada. Tá certo. Muito bom. Eu tinha mó vergonha. Você tá me dando aula, porque eu tinha vergonha danada, cara. Até pulei a história do Instagram, né? Mas enfim, aí eu fiz o Instagram, aí comecei a ver que o pessoal trabalhava errado. Desculpa voltar nisso. Falei, gente, tem mais gente errada do que certo. Era difícil achar o certo. E qual que era o meu problema? Eu chegava para dar um orçamento para fazer uma atividade, o contratante queria o passo a passo todo errado. Aí eu tinha que desconstruir e tal, e meu sócio, minha esposa, meus filhos falavam, pai, tu tem muita paciência. Não, vou mudar esse negócio, não é possível, vou ter que mudar. Aí eu acabei entrando nessa parada aí, que graças a Deus foi bom, foi produtivo. Eu fico lisonjeado, na verdade, com tudo que a gente está acontecendo conosco. Então, voltando para a dona Norma, cadeira suspensa, ela falou que desce na cadeirinha. A cadeirinha, lá no anexo, você vai pegar NR18, aí em vez de escrever ancoragem, você vai escrever cadeira suspensa. Cadeira suspensa. Aí lá vai ter os requisitos lá, né, para trabalhar com a cadeira e tal. Aí tem um item lá no anexo que fala assim, olha, para o camarada trabalhar com a cadeirinha, ele tem que passar por um curso de quantas horas?
Quantas horas, pessoal? Quem dá mais? Vamos ver. Quem acertar... Pô, você não vale. Tem gente aqui que não vale, tá? Quem acertar e ganha um dispositivo da Cronos. Tempo. 3. Quem falou 16 horas? Aqui. Segura então, que é pesado. Parabéns. Qual é o seu nome? Carol. Boa, parabéns. Palma pra Carol. Agora valendo o mesmo dispositivo para ele devolver para mim. Agora eu quero ver. Falou 16 horas. O que tem na grade curricular das 16 horas? Cara, é maldade, né? Maldade. Não, mas olha só, Carol. Carol com C ou com K? Carol com C? Qual que é a ideia? Lá onde você trabalha, o cara fez esse curso de 16 horas? Hã? Eles são alunos do curso de segurança do trabalho, né? E eu sou a professora. Ah, é você? Caraca, isso é maçonaria, essa menina. Caraca. Que isso, fera. Tu conhece essa figura aí? A gente está administrando a disciplina de gerenciamento de riscos. Ah, tá. É melhor do que o conteúdo de vocês. Valeu, obrigado. Mais alguma coisa que tu faz? Já quer aproveitar? Não vou falar. Obrigada. Tu que é bom de network? Rapaz, isso deve estar cheio de milhão, maluco. Cheio de milhão no bolso. Caraca, até a professora da menina que acertou o negócio. Enfim, é difícil você... É difícil você ver alguém que fez o treinamento de fato. Agora, professora, se é difícil... Eu tô falando mentira, gente? Ou eu que vivo numa bolha? O cara que fez, não é o que tem o certificado, não. Diferente. Tu não é professor? Não? Ah, tu é alpinista? Davi é professor. Ela também é professora. Cara, tu vê no jeito do cara, você vê se o cara fez um treinamento também adequado. Porque tem um treinamento que é fake, tem um treinamento que é só o papelzinho e tem o treinamento. Cara, não tem. Você não vê, você conta... Ah, na empresa tal, por exemplo, um case muito de sucesso. Aliás, não vou falar, não. Tem uma empresa que realmente lá, cara, é tudo muito correto. Não é Petrobras, que não é tudo correto lá. Tá gravado. Que ela trabalha muito correto, porque ela exige. O treinamento é 16 horas, Davi, então faz 32. E pega o especialista na área aí, o cara que constrói, é assim. Eu tive o prazer de trabalhar lá, depois nunca mais me chamaram também. Não sei o que eu fiz com eles. Mas, enfim. Cara, é difícil você ver o cara que fez o treinamento mesmo descer. Então, vamos lá. Se é difícil a gente ver, concordam comigo? O cara que é treinado, qualificado? Beleza, eu vou chegar num ponto que vai doer, hein, gente? Tá preparado? Tá preparado mesmo? Quem veio, ó. E depois vamos fazer um compromisso também. Todo mundo aqui. Inclusive você, tá, professora? Ó, vamos lá, o cara tá na fachada lá, ó. Tá descendo, subindo, descendo, subindo. Se a gente sabe que ele não é qualificado, que ele não tem um treinamento, ou se foi só no papel ali, venda, por que ele trabalha? Por que a gente deixa ele trabalhar? Não cheguei nem na ancoragem ainda. Oi? Experiência? Mas é que tá, experiência só não basta. Se ele é experiente, ele seria o cara essencial para estar no treinamento, porque ele ia colaborar. Por exemplo, eu vou dar um treinamento de 16 horas de instalador de ancoragem. Sábado e domingo agora. Tem 20 pessoas, eu só queria 15. Como Fortaleza foi 20 pessoas. Eu vou passar alguma experiência para eles, mas eles vão passar muitas experiências para mim. Eu tenho algo em torno, no Brasil inteiro, algo em torno de 1000 pessoas que já passaram por algum programa. Um programa com a gente. Eu sou o que mais aprendo. Porque além de eu aprender com a minha experiência de 16 anos na área, fazendo errado pra caramba no início, melhorando devagarzinho, estudando, só que todo dia, pegar meu telefone aqui, todo dia tem problema. Todo dia é um problema. Então, com isso, eu tenho um repertório, assim, não é impossível, mas é difícil, por exemplo, o Sérgio chegar com um problema, deu um problema assim assado na instalação, aconteceu isso.
faço 2, 3 perguntas, normalmente a gente vai chegar numa solução. Ou é isso ou é isso. Normalmente, não é sempre. Então, aprendo muito. Então, olha só, se ele tem experiência, ele está fazendo uma capacitação, seria muito bom para quem trabalha com ele, para o instrutor, para ele. Porque, assim, se o cara é experiente, o que custa ir lá pagar a etapa de 16 horas, fazer o treinamento e tá com o papel direitinho? Porque, assim, se acontece um acidente com ele, por mais que ele seja o cara mais experiente, eu tô falando para mim, na verdade. Porque quando eu comecei a trabalhar em altura, eu sou bombeiro militar. Aí, no meu primeiro ano de bombeiro, eu fui convidado para ser resgatista numa refinaria. Salvamento em altura e espaço confinado. Tava começando o acesso por corda no Brasil. Cadê o N3, o teu amigo? Esqueci o nome. Daniel. Pô, tu sentou atrás. Falei que você ia participar, né? Tu é dessa época também? 2008, 2009? Oi? Mais recente? Então, eu já não tô mais, né? Não trabalho mais pendurar raramente. Naquela época, chegou um pessoal de fora do país para trabalhar na refinaria, porque não tinha profissional de acesso por corda aqui, não tinha. Eu falava, o que esses caras têm que a gente não tem? A gente sabe mais que eles. Aí teve um acidente lá, desenrolamos. Teve outro acidente, desenrolamos. Aí falaram assim, olha, não pode mais bombeiro, tem que ser o cara do acesso. Aí teve um acidente, os caras foram retirar uma pessoa, acabaram ficando presos na corda, a gente estava em outra planta, resgatamos eles e os caras. Aí deixaram a gente trabalhar. Só que depois a gente falou, viu? Muito mais vale a experiência. Muito mais vale a experiência. Só que não é só a experiência, é o papel. E quando eu fui fazer o treinamento de acesso por corda, que passou quase 4 ou 5 anos para eu fazer, eu tomei um tapa na cara, mas assim, ó, aqueles bem dados. Falei, meu Deus do céu, quanta técnica que eu aprendi, que eu apliquei no quartel, que eu passei para os bombeiros. Caraca, assim, eu falei, meu Deus do céu, ali eu aprendi. Temos que nos capacitar. Porque tem treinamento ruim, a gente aprende. Então, tem palestra assim, opa, tô indo. Tem não sei o que, tô indo. Outro treinamento como é? Tô indo. Treinamento que não tem nada a ver com a minha área. Eu aplico alguma coisa. O pessoal lá da Depat, um abraço pro Felipe, pra Priscila. Cara, alguma coisa eu tô ali porque serve para eu elaborar meu laudo técnico. Aprendi. Então, não é só experiência. Agora, a experiência é muito válida. Um outro caso, quando eu cheguei na BNT no primeiro ano, eu falei, não vou falar nada, vou entrar mudo e sair calado. Começaram a falar um monte de coisa. Que não, que a carga, que não sei o que. Eu falei, gente, mas de onde tiraram essa carga aqui? Desculpa, só perguntar aqui. Não, de não sei o que. Qual que era a discussão? Vou falar para vocês rapidão. Não, o teste não pode ser com 1.500 kg força, que é um assunto polêmico até hoje. Mas por que não pode ser? Não, porque 1.500 passa do limite de escoamento da barra. Para quem não é da engenharia, o limite de escoamento... Deixa eu aproveitar aqui que eu tô com um negocinho aqui. É o seguinte, ó. A gente tem aqui o olhar, ó. Dispositivo. Não vamos falar dele, não. Vamos falar desse carinha aqui, ó, da barrinha. Tá? A barra roscada. Se eu aplico uma carga aqui de tração de 1.500 kg-força, comentaram para mim lá em 2019 que eu estaria passando do limite de escoamento. O que é o limite de escoamento da barra? É quando ela se deforma permanentemente. Até o limite de escoamento, ela vai sofrer uma deformação e vai retornar ao estado original. À medida que ela passou, imagina um gráfico aqui, ó, tensão, deformação. Tá aqui, ó, subindo a carga. Subiu. Parou aqui, ó. Aqui ela se deformou. Daqui para lá ela se deforma permanentemente. Que a gente chama de regime plástico. Aqui é o regime elástico, ó. Ou seja, você colocou uma carga, retirou essa carga, o material está ainda em condições de uso. Então, 1.500, eu falei, opa, como assim? Isso não procede. Procede, não procede. Só que contra fatos não há argumento, condição técnica, não procede. Apesar de eu não recomendar. Por quê? O padrão de instalação no Brasil é o cara pegar aqui, essa barrinha ser uma barrinha de 0,5 polegada. Aí você aplica 1.500, tá próximo. Dependendo do tipo de barra, se é 304, se é 316, se é da China, se é do camarada da esquina. Entendeu? Então eu não recomendo na barra de meia e tal.
Então, primeiro a gente tem que pegar a informação. A barra aqui, 6, 16 e tal. Então, a experiência me valeu. Mas, não é só a experiência. Por exemplo, é a condição técnica, experiência prática, na verdade, e a literatura. É um casamento perfeito. Não adianta numa obra o cara falar, o engenheiro, ele não sabe que se eu der uma porrada naquela madeira ali, a porta volta pro lugar. Aí o engenheiro fala, porra, ele, na verdade, que danificou a porta porque ele não instalou direito, não fez o projeto, não seguiu o projeto. Então vai ficar nessa guerra. O melhor dos mundos é os dois. E aí, voltando para a ancoragem, eu falei, que são 3, lá no início, que são 3 itens muito importantes. Pode controlar o tempo, Davi, por gentileza? Porque a cereja do bolo vai ser o debate, né? É norma, condição técnica, e o terceiro elemento, que é o mais importante, eu só vou falar quando a gente estiver na mesa redonda, porque é o mais importante realmente. Norma tem uma outra situação. A NR35, anota aí, gente. A NR35 exige, se tem alguém instalando ancoragem lá na tua construtora, lá pro centro de treinamento ou para uma consultoria, primeira coisa que esse cara tem que apresentar é o certificado de instalador. Quem está falando sou eu? Não. Quem está falando? NR35. NR35, no anexo 2 da norma, ela fala assim, o instalador tem que ser capacitado. Ou seja, se o cara não tem o certificado, ele não é um instalador capacitado. Então, ele tem que se capacitar. Infelizmente, não sou eu que estou dizendo, é a norma. Tá? Oi? A veinha é chata. Mas a gente tem que ter um padrão mínimo. É o padrão mínimo. Então, a gente já começa por aí. Então, o cara que desce na cadeirinha ele tem que ter um treinamento. O cara que está na ancoragem tem que ter um treinamento. O sistema de ancoragem tem que ter um projeto. Esse projeto tem que ter uma seleção de material adequada, barra, chumbador. Tem que verificar a estrutura, o concreto. Verificar se está ok, se as dimensões estão ok, se a espessura está ok. O FCK do concreto, esse é o quê? É o mínimo, Mas, qual que é o normal? Chegar, furei, o cara não sabe se é alvenaria estrutural, se é concreto, um erro clássico. Imagina que tá a laje, ó. Tá a laje aqui. Aí a laje tá com, sei lá, 7 centímetros. Acho que já pegou uma com 7, né? Já pegou também, 7. Aí tem 5 aqui. O cara não sabe que revestimento, argamassa, não conta. Não conta. Não pode. Aliás, a laje tem que ter 10 pelo menos, ideal, né? A laje tem que ter 10. Vamos botar a laje com 10. Porque o mínimo de embutimento é 7, dependendo do chumbador. Aí tem mais 5 aqui de argamassa. Aí o cara fura com um padrão de mercado que é 11, que não sei de onde o pessoal tirou isso. Na verdade, ele só botou no concreto 6. Não pode, gente. Só que na cabeça dele, argamassa, concreto, é tudo igual, tudo fura, tudo sai cimento. Acabou. Mas não é. Olha onde a gente está colocando. E, pessoal, quem aqui já pegou assim num ponto de ancoragem, assim, mexeu e saiu? Caramba. Esqueci outro nome, cara. Eu vou perguntar de novo. Tem como tu pegar esse pessoal levantando a mão e não, né? Gente, sabe por quê? Há tempos atrás, tu perguntava, ninguém via. Só que eram pessoas que não estavam trabalhando diretamente na área. Eu todo dia aqui, todo dia, recebo nesse telefonezinho aqui, alguém que, Rodrigo, sabe quando você fala aí que 80%, 90% tá errado? Sabe o que o pessoal fala? É pouco. Aí eu falo, quem tá no dia a dia, mas tu sabe que é mais. Então a gente tem que brigar contra o sistema mesmo, é mais. Entendeu, gente? Então, na mão. Aí tem o seguinte também, outro problema, tá? Outro problema que acontece. Qual é a carga de teste? Alguém sabe qual é a carga de teste? 1.500? 2.500? Quem dá mais? 3.000, ouvi 3.000 leva, hein? 4.500?
4.500, 4.500. Quem dá mais? O Maírton começou a suar aqui, cara. Uma lágrima escorreu aqui. Gente, seguinte, ó. Não tem carga de teste específica. Não existe isso, não existe. Quem é que define isso? É o projetista, de acordo com o concreto, de acordo com a finalidade de uso, se é pessoas, se é andaime suspenso, de acordo com uma série de coisas. O tipo de carga, se é em tração. Por exemplo, uma coisa é o olhar aqui, não sei se está dando para enxergar. O olhar trabalhar aqui para cima, em tração. Se ele trabalhar para o lado aqui, é um esforço diferente aqui na barra. A barra ela é mais resistente em tração do que nesse sentido. Importante. Cai quase pela metade. Porra, se cai quase pela metade, opa, é diferente, né? Se fosse assim, caiu 5%. Pô, mas quase pela metade. É 40%. Pode falar, meu amigo. Peraí. Deixa eu levar o microfone aí, que aí você... Olá, boa noite a todos, que é Everton. E realmente, Rodrigo, assim, acho que os colegas vão concordar comigo que a grande realidade, na grande maioria dos casos, é que realmente o olhar, o esforço que está sendo gerado é no esforço cortante, né? Quase nunca é na tração 100%, né? Então, realmente, é um ponto a se observar, todos que trabalham, que a gente às vezes pode estar sobrecarregando o olhar em função do sentido da carga que a gente está utilizando. A gente instala no piso, né, na laje lá da coberta, que vai subir para o platibanda e descer. Ou ele desce direto, né? Então, eu instalo aqui ele na posição, mas ele vai ali no sentido horizontal, percorrendo pela laje até descer na fachada, né? Quase nunca, assim, pela minha vivência na área, quase nunca peguei um ponto que eu trabalho com ele no teto para ele descer 100% na tração, né? Então, realmente é um ponto a se observar, realmente perfeita essa colocação aí. Cara, o que o Keverton falou é muito bom, muito bom. E o legal é que não é a gente falando, né? É quem tá na área. Sabe por quê? O que ele falou é o seguinte, ó, gente. As instalações, né? Vou resumir. A gente tem aqui a nossa lajezinha, por exemplo. Normalmente ela vai estar na laje, ou ela vai estar aqui, imagina uma platibanda. Então pode estar o olhar aqui. Aí a cordinha vai vir aqui, ó. Descer. Ou o cabo, né? Aí, outra platibanda. O olhar pode estar aqui, ó. E a cordinha descer aqui. Ou, pode estar, que eu não gosto, né? Eu não gosto, não é que é impossível não, mas o olhar pode estar aqui, ó. Na cabeça. Nenhuma dessas condições, a ancoragem trabalhou nesse sentido aqui de carga, ó. Para trabalhar em tração, a corda teria que estar puxando no eixo da barra, como está aqui. Então, notem que a maior parte das instalações o cara não sabe disso. Você já perdeu a resistência da barra ali em 40% em média. Vai depender da barra. Porque assim, a barra roscada, a qualidade da barra influencia muito. Porque você compra uma barra que é da China, por exemplo, ela vem assim, ó. Isso aqui é a barra. Tá vendo esse núcleo aqui, ó? Ele vem pequenininho. Sabe disso? Isso aqui é a barra, ó. Ela faz uma rosca assim, que ela penetra muito, só que ela vai entrar no olhar certinho. Aí você fala, opa, comprei uma barra boa. Não, tá enganado. Cara, é o que acontece. Aí o cara vai usar nesse sentido aqui, aí você vê barra entortando, você vê um monte de coisa. Gente, foi para uma questão técnica, né? Eu nem ia falar nem muito de questão técnica, mas foi para uma questão técnica que eu achei legal. Porque mais um erro, e aí voltando, né? Pode falar. Acho que é melhor. Boa noite. Boa noite. Só me tira uma dúvida, com questão de validade de tempo de um ponto de ancoragem, com certeza deve ter na norma, né? Mas eu não... Assim, existe um tempo mínimo? Tem sim. Ó, a inspeção, na verdade, não é nem que tem uma validade, né? A gente tem que realizar inspeções a cada 12 meses no máximo. Tá. 12 meses.
Só que o seguinte, nessa futura norma que eu comentei com vocês, NBR, que vai sair, lá fora, a norma de acesso por corda, N3, Danilo, né? O nome do Daniel. Daniel, a norma lá de fora, ela fala que a inspeção é com 6 meses para acesso. Aí, Daniel sabe. 6 meses. Então, se a norma, que é a norma mãe da atividade, fala que é 6 meses, o que a gente vai fazer? Vai seguir. Então, algumas atividades vão ser com até 12. Porque, por exemplo, seu nome? O Evandro, teve uma instalação que eu fiz num local que tinha muito cloro. Tipo uma cisterna mesmo, né? Então a inspeção a gente colocou com 3 meses. Entendeu? Porque cloro, chumbador, metal, corrosão, um monte de fatores, agressividade ambiental ruim. Então, sim, 3 meses. 3 meses tem que ir lá, alguém lá, testar, inspecionar, verificar o concreto, verificar a barra. 3 meses. Então, é no máximo 12. Então, teste de carga. Ó, vamos lá. Vamos imaginar que isso aqui é uma chapa de metal. Aí, ó. Vou pegar aqui o Croninhos, ó. Croninhos. Instalei ele aqui, ó. Tá no metal. Preciso fazer teste de carga? Quem acha que precisa? Levanta a mão, por gentileza. Teste de carga. Imagina que isso aqui, ó, esse quadro branco, é um perfil metálico. Furei, botei uma porca atrás, ruela e instalei aqui. Preciso fazer o teste? Sim? Não. Não precisa, gente. Sabe por quê? O teste... Tá rindo, né, Keverton? Tá aí só de camarote. Sabe por quê, gente? O teste ele tem uma finalidade única e exclusiva, que é testar. Eu vou gastar o papel do Embeck, amanhã eu trago um novo. Vou mostrar aqui para vocês aqui qual tipo. Vou voltar aqui. O teste, ele é o seguinte, ó. Vou fazer um concretinho aqui do lado aqui, ó. Imagina que aqui tá a barrinha e o olhar. Aí aqui tá o chumbador, ó. Chumbador químico, correto? Parabolt pode? Chumbador mecânico, aquele de expansão, pode? Sabe aquele ditado pode, mas não deve? Mais ou menos por aí. Em laje é muito ruim, porque ele deixa vazio. O chumbador químico, ele preenche todo o espaço anular. Então, beleza, ó, tá aqui, ó, chumbador químico, tá? Isso aqui é o chumbador químico. Então, como ele colou, ele aderiu à parede do concreto junto com a barra, criando um intertravamento na barra e aderindo ao concreto, ele se tornou um elemento único. Agora ele se fundiu, isso aqui é uma coisa só. Só que é feito por um material que é químico, foi feito por pessoas, e a gente tem que atestar a qualidade da instalação. Então, por isso, a gente bota aquele equipamentozinho de teste aqui e faz o teste. Porque teve uma colagem. Aqui no aço, teve colagem? Imagina que eu... Não teve. Então, existe necessidade de fazer o teste? Não existe necessidade de fazer o teste. Entendeu? É por isso, o teste não é para... eu estou testando e validando a instalação completa. Não tem isso. Eu não testo o concreto. Aliás, tu pode até testar o concreto. Mas a metodologia de teste, quem tiver no treinamento sábado e domingo vai ver, é diferente, é diferentão. É outra... É a mesma coisa que você falar assim, tá com dinheiro aí, Maírton? Puxa uma nota aí, Maírton vai puxar uma de 200, de 100. Aí, puxa uma nota aí, Rodrigo, vou puxar uma de 2. É igual? Não é, diferente. Valores diferentes, tudo diferente. Então aqui vai ser diferente. Aí tu pode testar o conjunto, mas na verdade tu testa o concreto ali, é uma outra dinâmica. Então no metal, esquece, não existe isso. O que você tem que fazer? Validar a estrutura metálica. Aí tem que ter realmente um engenheiro. Oi?
A gente usa muito esse tipo de ancoragem em estruturas metálicas que vão receber linhas de vida. Então você vai ou fazer um furo, ou vai conectar por solda isso na estrutura metálica e vai colocar e testar depois. Então, aí, ó, viu, solda, aí é outro teste. Solda é outra conversa, tá? LP, partícula magnética, aí é outra conversa. Então, gente, bom, ainda tinha mais algumas coisinhas para falar, mas não vou também tirar a nossa cereja do bolo aqui. Só para deixar claro, gente, nesse pouquinho tempo, eu queria realmente que a gente entendesse que o negócio é sério, que não é só fazer um testezinho. Deu para ver nesse pouquinho tempo? Não é só fazer um testezinho. Não é qualquer um que pode furar e colar, tem que ter uma capacitação. O cara que desce no rapel, seja acesso por corda N3, por exemplo, tem o Daniel lá atrás, conheci no iniciozinho aqui. Cara, a formação N3 de acesso por corda. Sabe o que é o N3 de acesso por corda? Ó, tem o 1, tem o 2, tem o 3. O faixa preta, excelente analogia. O cara é o faixa preta, ele passou primeiro 40 horas num treinamento, uma semana inteira. Aí mais 2.000 horas, Daniel. É 2.000 para N2? Então, faz nível 1, 40 horas. Aí pendurado é quantas horas? 1.000? Para fazer... Boa noite. Boa noite. Primeiro você faz o primeiro registro que é para nível 1. Aí para ser nível 2, você tem que ter 1 ano como nível 2 e 1.000 horas de experiência. 1.000 horas. Registrada no logbook, registrada atividade de acesso por corda. Aí você faz nível 2. Aí. Pessoal, 40 horas treinando. Aí você faz uma prova, não é moleza. Aí pode ser que você passe, pode ser que você não passe. Tem que fazer de novo. Aí você tem que ficar 1.000 horas trabalhando para você passar para o nível 2. Depois, mais 1, 2 anos, eu não lembro agora, mas não sei quantas horas para passar para o nível 3. E são provas complicadas. Então, ele é o suprassumo, vamos dizer assim, né? Tem até além, que é o... Como é que é o nome? Quando passa, cara? Esqueci agora o N3i e tal. Enfim, tem escalonamento, porque nunca acaba. Até lá, nunca acaba. Então, assim, poxa, o cara que trabalha com a cadeirinha, o cara que trabalha pendurado ali, toma muito cuidado. Sabe por quê, gente? Eu não sei se tem algum bombeiro aqui, fora eu. Não sei se tem mais alguém aí. O acidente acontece. O que me deixa indignado, não é ver só a condição técnica ruim, não. Isso já me deixa profundamente indignado. O que me deixa indignado, mas puto, e isso, desculpa até falar alto assim, e que me deixa com raiva mesmo e querendo lutar contra isso, é quando eu pego o acidente. Cara, eu fico nervoso, porque é o pai de família que não sabe às vezes, tem experiência, o cara trabalha sozinho. Pegamos numa escola agora recentemente, o cara fazendo uma manutenção numa pintura numa escola, sozinho, salvo engano, era dia de aniversário da filha dele, corda na borda, corda daquele jeito, né? A gente chama de coçado, que é quando ela dá aquela puída. Caiu. Já era. E, pessoal, hoje eu tô servindo num quartel que é do interior. Servia na capital, pegava esse direto, hoje servo no interior. Falei assim, acabou. Não vai ter mais acidente à altura, não tem. Doce engano. Não piorou porque, assim, lá não tem muitas edificações elevadas. Mas alguém fazendo alguma coisa em telhado e cai. Um letreiro e cai. Cara, é toda hora. Gente, é toda hora. Não sei se vocês viram os últimos dados, a gente até colocou no Instagram, quem não tiver, fez até falta agora o slide para isso. Mas eu posso criar um jeito de passar para vocês no final. É @eu_sou_o_Rodrigo_Fonseca, para quem não... É um Instagram dedicado a esse assunto, né? Cara, acontece todo dia. E é complicadíssimo, gente. Então, assim, eu nunca tive o desprazer de ter um acidente fatal onde eu estava presente. Eu já caí.
em telhado, montei a linha de vida, aí fazendo a inspeção inicial que a norma exige, telhado rompeu, fibrocimento, telhado complicadíssimo, caí, a linha de vida estava lá pronta já, beleza. Já teve acidente com nossos colaboradores também, só que todos ficaram retidos, todos. Mas o que eu até falo lá na empresa e repito sempre, se tiver um acidente com uma instalação nossa, acabou. Tá vendo aqui, ó? Não, fecha a porta, não quero mais. Então, assim, isso eu coloco na cabeça desses caras, além de treinar, de toda hora falar, cara, porque isso é assim, abominável. Porque a gente pode ter, a gente tem vamos dizer assim, a competência para fazer melhor. Se eu tô vendo lá, se tu tá vendo que tá tendo um serviço e que a partir de hoje, pelo que a gente conversou ali, você continuar permitindo, desculpa, você é um canalha. Desculpa. Meu amigo, abre o olho. Sabe por quê? Isso é muito sério. Não dá pra gente brincar de ser empreendedor, de ser instalador, de ser técnico de segurança e falar, que é o cerne, tá? Da norma lá que eu falei, vamos seguir a norma? Segue. E falar que a gente segue norma, que a gente faz direitinho, não faz. Não faz. Então, pelo que a gente já conversou aqui, desculpe, não foi tanto tempo, mas a gente vai ter outras oportunidades online, presencial. Se já bagunçou, melhorou alguma coisinha, você tem o dever de mudar pelo menos ali onde você está trabalhando. Dever. Porque não sou eu que estou falando. É a dona Norma. Aí é canalice. Aí, meu amigo, você não tem que estar trabalhando nessa área. Vocês que são da engenharia, tem que fazer o correto. Não tem jeitinho. Quem começa a dar jeitinho, daqui a pouco dá jeitão. Tá cedendo. Não, pode. A norma, obviamente, ela vai trabalhar com um coeficiente de segurança mais alto. Obviamente, ela tem a gordurinha. Por quê? Porque na gordurinha, a gente vacila. Só para vocês terem uma ideia. Para fechar. Tá aqui o meu projeto, ó. Meu projeto. Eu calculei isso aqui, ó. Aí eu botei um chumbador epóxi, que é mais potente. Tem alguns tipos de chumbador. Botei um chumbador epóxi. Aí aqui, no meu cálculo, passou com 10 no concreto. 10 centímetros. Aí tem mais 3 de argamassa. 13 de barra para dentro, correto? 3 mais 10 no concreto. O que eu faço? Para os meus instaladores, para os meus, que são treinados, que eu falo, ó, se der merda aqui, acabou, hein? Eu boto mais 2. Normalmente 20%, Mayrton. Boto mais 20% de... Por quê? Porque quem trabalha com ancoragem aqui? Quem trabalha com ancoragem já fez, acompanhou. Eu não vou estar falando besteira. A gente vai furar, aí tu fura com 12. Quando você vai colocar a barrinha, por algum motivo, o ar, o próprio concreto, o furo saiu torto, uma brita, ou ferragem, você não vai às vezes conseguir. E aí? Era para ser 10, você botou 9. Dependendo do chumbador, vai passar. Botou 8. O cara que é profissional, sabe o que ele faz? Ele vai anular. Só que... Rapidinho, Sérgio. Pode falar. Fala aí. Você pode fazer um comentário sobre... Pode deixar. Sobre esse... Não, é só para pegar o teu áudio. Só para pegar seu áudio. A furação em lajes nervuradas, que acontece? A laje nervurada ela tem um total de 20, maciça 10 e a parte de forma é 10. Então, eu só tenho 10. Eu fiz obras agora em que eu tive que aceitar 8 centímetros, porque se eu tivesse ido para 10, eu tinha furado a laje. Laje nervurada é complicado, até porque a armação é densa, é ruim de furar, complicado. Ó, só voltar aqui e te respondo, ó, 10. Aí, eu, sem querer, não deu jeito, deu 8. Se tu não tiver essa gordurinha, o que o teu profissional, se você for, recomendo que empreenda na área, mas que façam certo. Dá dinheiro, dá tudo, mas tem que fazer o certo, cara. Se não for pra fazer, nem vem. O cara, ele vai lá e corta a cabeça da barra. A barra tá aqui, ó. Aí ficou muito pra fora. O cara que ainda assim, malandrinho, ele corta a cabecinha ali, pra não ficar passando muito do olhar. O cara que é, não sei como é que é o termo que usa aqui, um cara que é caga-pau, lá no Rio, ele deixa, tá sobrando um pouquinho aqui, sobra 5 centímetros pra cima, quase pegando no olhar, ninguém vai ver não, ninguém vai ver. Então, gente, é muito sério.
respondendo, essa é uma pergunta muito técnica, o Sérgio. Na laje nervurada, é uma laje que ela é assim, ó. Nas nervuras, que é isso aqui tem uma armadura que é muito densa. Uma armadura muito complicada de furar. Tá? E o ideal é que a gente faça a furação aqui. Só que... ainda tem isso. Olhando, por isso que o ideal é ter projeto, mas olhando uma vista assim, superior, a gente vai ter as cubetinhas assim, ó. Tô fazendo redondinho só pra... Essa área aqui, normalmente, ó, é uma área maciça, próximo da borda. E nos meios tem os capitéis. Esse capitel é onde está o pilar. Uma região maciça para justamente segurar essa laje que... Eu quando estava estagiando, era uma obra de shopping. Eu tive o prazer de, na época do steel frame, desse tipo de laje, tá chegando mais aqui com força pegar. Então, assim, foi daí que veio um pouquinho dessa... Mas, então, em volta, tu tem área maciça e nos capitéis. Tá? Aí é o lugar que tem para instalar. Isso que é importante o projeto, porque o projetista vai locar no ponto correto. Senão o cara vai querer colocar o ponto em qualquer canto e vai lá na mesa, na parte da mesa mais baixa. Exatamente. E aí assim, não tem projeto. Opa, eu coloco lá na minha proposta. Não tem projeto? Olha, uma taxazinha ali para a gente fazer o levantamento, que é possível, né? Em alguns casos a gente levantar a estrutura, saber onde está passando tudo. E assim, claro que não vai chegar no projeto original, mas tem como a gente fazer algumas verificações, colocar para baixo. Por exemplo, eu estou com concreto, eu furei ele, aí uma experiência. Eu não tenho projeto de nada, eu furei o concreto. Os meus instaladores, a gente sabe, só pelo furo, opa, o concreto tá duro, tá denso, opa, a qualidade tá legal. Aí, mas no meu projeto eu vou botar que a qualidade tá legal? Não, contrário. Eu boto o FCK 15, 20. Mas, Rodrigo, mas tá duro igual a... Não, mas eu não tenho projeto, então... Eu não fiz um ensaio ali mais aprofundado. Pode fazer os ensaios também e tal. O Rodrigo, realmente, esse negócio de laje nervurada, ele foi desenvolvido aqui no Ceará, pelo Caracas, né? É mesmo? É. É o que trouxe para o Brasil? Tem para o Brasil inteiro, exatamente. Caraca, bacana. Então a gente realmente está limitado por isso aí. E não dá para passar de 10. Então, digamos que eu faça com 8. Aí você, eu considerei meia polegada. Se eu passar isso aí para 16 milímetros, eu não teria uma resistência maior? Pode ser. Porque você pode ter um embutimento menor. Exato. Agora, é o seguinte, tem uma norma chamada NBR 6120. Ações de cargas nas edificações. Tudo que é carga que está chegando, inclusive ancoragem, tem que ser previsto já na fase de projeto. Bom, nesse caso aqui, a laje nervurada, em fase de construção... Faz uma platibanda reforçada, faz uma viga invertida. Né? Normalmente em volta, Sérgio, se você pegar em volta da periferia, vai ter sempre uma região de concreto. Isso é certo. Vai ter sempre ali uns 20 centímetros, né, Maírton? Mais ou menos, 15, pelo menos. 15 a 20, então dá pra gente instalar ancoragem ali. Então, assim, não tô achando. No cantinho ali você vai acabar achando. E, gente... Não, então, é isso que eu ia falar. Gente, já cortaram o microfone aqui. A gente vai pro nosso segundo tempo, que eu acho que é a melhor fase, né? Que é a gente trocar uma ideia, né? Ouvir um pouquinho vocês também e contar aqui com o nosso amigo Maírton Santos, engenheiro referência em fachadas, projetista, cara sensacional, minha referência na parte de fachadas. A gente já teve altos papos técnicos, foi ele que trouxe a gente aqui pro Ceará no passado. E com o meu grande amigo Davi, que é um especialista na área de segurança do trabalho, envolvidíssimo com construção civil, referência, ele que desembarga as obras que estão travadas aí. O Ministério do Trabalho chega e fala, não vai subir ninguém, tipo BOP, aí ele chega lá e resolve o problema. Gente, então boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado aí, porque eu estava lá na plenária do CREA e a gente saiu direto para cá para poder atender. Então, assim,
O Rodrigo deu uma saída aí, mas o Rodrigo é uma pessoa que eu tenho como grande referência no Brasil na parte de ancoragem, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo num evento lá em São Paulo. E desde quando eu o conheci, a gente se aproximou bastante, tratando desse assunto da parte de ancoragem. E é um ponto que eu vejo que ainda a gente já começou a dar alguns passos aqui em Fortaleza, mas eu ainda vejo como uma grande deficiência que a gente tem aqui hoje. Partindo da obra nova, né? Eu não vou nem falar da obra que já está habitada, do que a gente encontra nas reformas aí, nas revitalizações de fachada, mas partindo da obra nova, o empreendimento já 95% já é entregue de forma errada. Então, assim, a gente precisa mudar essa consciência, a gente precisa fazer com que a engenharia realmente funcione. Porque se a gente já está fazendo um empreendimento lá, onde está toda a engenharia envolvida, e eu estou entregando um empreendimento para o cliente que não compra barato de forma errada, então tem muita coisa errada nesse meio aí, né? E muito bom porque eu sei que algumas construtoras já estão muito preocupadas, outras já começaram as ações de realmente fazer da forma correta, né? Então eu acho que isso é fazer a engenharia acontecer. Então a gente fez o primeiro evento aqui no IMBEC também, onde a gente, através do CREA, trouxe o Rodrigo para cá, junto com o Carlos, que é outra pessoa que trabalha junto com o Rodrigo também, e a gente teve aqui... Quem estava nesse evento aqui do IMBEC? Então, a gente vê que são pouquíssimas pessoas. Por um lado, eu fico feliz, porque são outras pessoas que estão começando a vir também, mas, por outro lado, eu fico triste, porque eu acho que aquelas pessoas deveriam estar aqui também, né? A gente sabe que, às vezes, tem um compromisso, enfim, cada um tem as suas responsabilidades, e muitos talvez não puderam estar aqui por isso, porque devido ter outro compromisso. Mas, naquele evento que a gente teve aqui, eu fico feliz em chegar aqui num auditório desse, ver o auditório com muita gente, porque às vezes a gente vai para um evento de engenharia e chega lá, tem 10 pessoas, 15 pessoas, né? Mas naquele dia que a gente teve aqui no IMBEC, que estava com problema de energia na rede que abastece aqui o IMBEC, onde a gente não teve ar-condicionado, onde a gente não teve, em alguns momentos, a gente tentou transmitir aqui a apresentação que eles trouxeram numa TV, porque não tinha energia suficiente para a gente passar aqui no retroprojetor, e chegou ao ponto de não ter nem luz, onde a gente pegou o celular e ligou a lanterna, e os meninos ficaram fazendo a apresentação aqui, e quase ninguém, praticamente, posso dizer, ninguém saiu do auditório, entendeu? Porque é um tema que é muito recorrente, que é muito importante, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais buscar estudar sobre isso, aprofundar esse conhecimento, e não percam a oportunidade quando o Rodrigo tiver, se vocês souberem que tiver... O Rodrigo está fazendo toda semana, se não for toda semana, é quase toda semana, o Rodrigo tem live lá, nesse canal que ele falou lá do Instagram. Eu sou o Rodrigo Fonseca. Então, assim, oportunidade não falta, né? Busquem conhecer, colhem no Rodrigo, que vocês não vão se arrepender de aprender. Vocês vão ganhar muito com a parte de ancoragem. E aí eu não vou me alongar aqui para a gente poder entrar na mesa redonda. E agora, você... Quer falar, Davi? O que a gente vai fazer agora? Olha, a gente pode pegar a experiência que vocês têm em campo, né? E dúvidas, obviamente, que cada um possa ter. Sem vergonha, acho que a gente tem que trocar informação. Se tu chegar aqui com dúvida e sair com dúvida, não valeu. Agora, se chegar com dúvida e compartilhar isso, poder ajudar quem está do lado e a gente aqui, né? Até desmistificar algumas coisas, vai ser muito importante. Então, a gente vai abrir aqui o canal para você participar. Aproveita, participa, tira dúvida, conta um pouquinho do que você vê, do que você enxerga, do que você acha. A gente troca essa ideia, tá? Eu queria continuar aqui o que o Mike estava falando. É muito interessante o que você nos mostra e o que a gente vê até nos cursos que tem contigo, sobre a utilização das ancoragens, principalmente as ancoragens de aço inox. Mas aqui no Ceará, nós somos diferentes do Brasil. Nós somos muito sentimentais. A gente adora animal. Camelo, cavalo, girafa, gato. Opa, rapaz, gato. Essa palavra, todo cearense adora um gato. Então, o que é que acontece? Eu estou
Estou com um prédio em construção em que a gente está fazendo a ancoragem correta. Não. Ah, o cara, pelo amor de Deus, não tire meus gatos, não. Deixa aí que serve. Criador, né, de gato aí. Então não adianta, a gente é sentimental e até hoje eu não consegui convencer ninguém a tirar gato. A não ser no prédio da Federação das Indústrias, em que eu fui lá e por minha conta eu cortei. Cortei todos porque estava em risco. Isso aí é cultura, né, gente? O que ele tá falando? O gato é o vergalhão dobrado. Eu fui descobrir o que era gato aqui com vocês. O gato, falei, pô, que isso, cara? Sou casado e tal. Pô, chega devagar, vamos dar um oi, boa noite. Aí eu descobri o que era gato no passado. Na verdade, descobri lá no Enapate, quando a gente se conheceu. Que a minha amiga da Cefas, a Ana Flávia, o gato, caraca, que gato é esse, cara? Desgramado. Enfim, é cultural, é complicado, tá em todo o Brasil. As construtoras, infelizmente, né? Aí o Davi, poxa, vai dar uma aula aqui pra gente sobre isso. Você pega bastante também construtora, Davi? Boa noite a todos. Sou Davi Lopes, da DRL. É um prazer estar aqui com vocês. Mistura de muita alegria, porque eu tive aqui no IMBEC como prestador de serviço na construção do prédio 1, ali, desse prédio aqui também, está voltando agora como palestrante. Eu fico muito feliz. E aí é uma cultura, como o Rodrigo falou, é uma cultura das empresas ainda aqui do Ceará, é uma cultura ainda da construção civil, mas eu acredito, eu estou na construção, vou dizer aqui a minha idade, né? Desde 2005, né? Eu tinha bem mais cabelos do que eu tenho hoje. E era muito diferente, a segurança do trabalho era visto ainda de uma forma, acredito que até nociva. Muito diferente como é visto hoje. Eu sou da época ainda da bota sorrisal, né? E aí é todo um trabalho, é todo um estudo para a gente poder modificar isso. E eu acredito fielmente que estamos no caminho para essa mudança acontecer, para que isso aconteça. Certo? Eu sou da época ainda... Quem é da época aqui do elevador a cabo de aço? Quando chegou o elevador cremalheira... o Mário ali entregando ali. Quando chegou o elevador cremalheira, foi uma briga para ter essa modificação. Não sei o que. O preço, mas aí começaram a ver que era muito mais viável, produtivo, seguro o elevador cremalheira. Essa mudança. Então eu acredito que a questão da ancoragem, os gatos estão com os dias contados. Vou até complementar aqui rapidamente, né? A gente está nessa era da inteligência artificial, né? Onde todo dia está nascendo algo novo, sendo reconfigurado, recriado e tal. Então, assim, o mundo ele é muito impermanente. Ele é absurdamente... As coisas podem mudar da noite para o dia. E está mudando, tá? Como eu também tenho alguns anos aí na área... Tá mudando. A gente tem um case aqui com o Keverton, por exemplo, da Diagonal. Poxa, que é referência aqui na área. Já mudou o tipo de sistema ali que eles estão deixando nas construções. Tem outras empresas aqui também, e construtoras que também estão no mesmo caminho. E eu, ao contrário um pouquinho do que tu falou, Sérgio, vamos dizer assim, eu tô quase que profetizando mesmo. Que aqui ainda vai ser referência nacional dessa mudança. Vai espantar os gatos. Os gatos, caranguejo, o que você quiser. Cara, sabe por quê? O que eu vejo aqui é muito boa vontade. E assim, essa mudança aí de paradigma, ela demora mesmo, não tem jeito, né? Agora, resta a nós querer mudar também, brigar com o sistema. Tem um rapaz aqui, ó, e o de vermelho, os dois. Tem mais um microfone? Tem, tá aí. Em ano passado eu recebi uma consulta de um cliente porque ele estava sendo monitorado pela diretoria por conta também de segurança do trabalho. Eles passaram por um acidente lá e o enfoque era realmente para saber se a torre ela poderia servir como uma ancoragem na escalada, né? E aí a gente teve umas 2 ou 3 rodadas de reunião, de conversa, de entendimento da norma da NR35, consultei alguns amigos referente a isso. E eu ainda tenho muita dúvida. A gente acabou mandando, né, algumas até
questionamentos para tentar fechar esse tema, mas realmente não fechou, porque tem algumas questões. Por exemplo, em torres geralmente se usa linha de vida, né, para ancorar. O problema é que as torres que a gente trabalha, que são torres de medição, anemométrica, que são muito expostas ao tempo, à oxidação, a tudo, uma inspeção da linha de vida, principalmente na fixação superior, é muito difícil, porque você tem que subir na torre, né, para poder fazer a inspeção. Uma inspeção com drone ou uma inspeção assim, ela não é tão interessante, não dá para você ter certeza da qualidade da fixação daquela linha de vida. Então ele levantou o questionamento se a própria estrutura não poderia ser o objeto de fixação, de ancoragem. E aí foi em cima disso que a gente foi estudar a norma, NR35, ver os anexos, e não chegamos a uma conclusão boa, porque realmente a norma não é muito clara com relação a isso. Eu queria saber qual é a experiência de vocês com relação a esse tipo de tema. Foge um pouco da questão de fachada, mas é bem em cima dessa questão de ancoragem, ok? Tem coisas que a gente vai achar uma resposta na norma regulamentadora, onde vocês foram buscar, e tem coisas que a gente tem que... Vamos dizer assim, se a gente tivesse que separar NR, tá? NR aqui do lado esquerdo, NBR do lado direito. A NR te diz o que fazer. O como fazer vai estar normalmente numa norma técnica, NBR. Ou, na ausência dela, NR35 também fala que a gente pode consultar normas estrangeiras. Exemplo, a gente não tem uma literatura boa aqui de norma para fixação. Eu vou consultar a norma europeia. No teu caso aí, pode sim a estrutura ser um ponto de ancoragem. A norma, ela deixa isso... Ela tem até uma foto. Na própria anexo 2 do NR35 tem uma foto de uma torrezinha. Pode ser, na NBR 16489, tu pode até anotar, NBR 16489. É uma norma que é um verdadeiro manual de trabalho em altura. Excelente, está em revisão. Pode ser usado. Só que o que tem que ter? Não é só o pode, eu falei que pode. Tem que ter a verificação do engenheiro de estrutura, no caso específico para aquela condição de torre, né, metálica. Ele vai lidando, aí o comportamento é igual, tem que ter inspeção, tem que ter toda a série. Para tudo, eu tenho que pensar validação estrutural, projeto, seleção de material, ou a própria estrutura como se fosse um ponto de ancoragem, e a liberação pelo PLH. Então, assim, a gente tem que voltar para o começo, imagina que não tinha torre nenhuma. Só que vamos pegar as espessuras, as medidas, os tipos de perfil, e vamos engenharia reversa. Por aí, né? Mas é possível, é possível. Se ela tem cálculo estrutural, mas além do cálculo estrutural, a gente tem que atestar que o cálculo foi seguido na fabricação e na instalação. Ó, exemplo parecido com o seu. Hoje, o cara que é referência na atividade de circo no Brasil, Diego, da empresa Aéreos. O cara dá treinamento para circo, o cara dá acesso por corda, referência nacional. Ele também é referência na parte de espeleologia. Rodrigo, ó, a escola de circo, a mais conhecida do Brasil, eles compraram aqui uma estrutura com a lona, e essa estrutura tem que ser usada para os artistas, né, ficarem pendurando lá, aquele bate-volta, um monte de gente. Na apresentação, uma coisa restrita. Agora, no treinamento, é muita gente pendurada. Eu preciso validar isso. Projeto da estrutura, da lona e tal, quais esforços, como é que o pessoal utiliza, eu vou ter que revalidar isso. Não é um trabalho. No caso lá, no seu é até um pouquinho mais fácil. Tem que prever um monte de coisa. Trabalho demorado, chatinho, mas é possível. A norma, ela permite. Tá? Oi? Dá diretriz, porque tem coisa que a gente vai ter que conjugar. Por exemplo, o Sérgio falou de linha de vida, você também. Eu não olho linha de vida só para NR35. Eu tenho que olhar, por exemplo, para 8800, metálica, para a norma de telha, se for no telhado, a norma de cabo de aço, a norma de grampo para fixação do laço. Então, assim, eu tenho que ter outras envolvidas também. No caso lá, o cliente ele só queria ter certeza que em algum problema ele não fosse responsabilizado, que a gente se exibisse ao máximo de uma análise de risco, né, de possíveis problemas futuros. É o que todo mundo quer, é se eximir de problema. Olha,
Tem um problema chamado Renata, é minha esposa. Mas eu não quero me eximir desse problema, eu quero resolver o problema. Tem que resolver. Tem que resolver. Não tem jeito. Ô, meu amigo. Boa noite, Adilson. Parabenizar o Davi, o Maírton, essa seleta mesa aí. É uma pergunta para o nosso amigo colega Davi. A gente sabe a quantidade de não conformidades que existe nas obras que a gente tem em Fortaleza, né? Região metropolitana do nosso estado todo. Queria que você me desse uma noção e pelo menos um quantitativo, ou, se puder, já colocar alguns valores que geralmente o não cumprimento do que a norma determina ou desses requisitos, quanto é que isso custa para o empresariado. E pegar essa vasta experiência que você tem como desembargador, né? Você falou muito bem, ele é o desembargador das obras aqui. Dá algum problema, eu chame ele. Entendeu? Então, eu queria que você, Davi, você desse uma explanação para a gente. Pessoal, nós estávamos falando como é para ser. E o que ocorre em Fortaleza é isso. Isso a empresa custa tanto, paga tanto, para que a gente tenha noção. Embora o nosso amigo tenha falado que o pessoal gosta muito de animal aqui, o cearense é mais apaixonado pelo bolso. Meu amigo, quanto é que custa eu não obedecer essas normas aí? Valeu, Davi. Vamos lá. Eu sempre... Isso até que eu aprendi com os próprios auditores. Eles sempre vão olhar para 5 situações. Quais são? Trabalho em altura, trabalho com andaimes, máquinas e equipamentos. E aí de máquinas e equipamentos eu vou destacar as partes móveis. Como é que está a questão da parte móvel? Serra circular. Serra circular tem um item que está assim, gritando que eles estão pegando no pé, é o acionamento de parada rápido da serra. Agora tem que se você presta serviço, tem uma serra circular, obrigatoriamente a serra tem que parar em questão de segundos. Ali, 20 segundos, 10 segundos, acionou, ela tem que parar. Tem que ter um dispositivo de freio. Trabalho em altura, risco de queda, andaimes, máquinas, equipamentos, instalações elétricas. E aí um trabalho que eu sempre faço nas obras é sempre que a gente enxerga uma não conformidade como essa, é pedir o máximo para correção. Dá um exemplo de um cliente agora. A gente até brincava, dizia que antes, quando era aplicado as multas, chegavam com 6 meses. Hoje em dia não, é tudo automático. Então o fiscal encerrou ali sua fiscalização, ele já vai te informar que você foi autuado, e aí você tem que correr se é cabível de defesa ou não. Nos meus 20 anos, eu nunca vi uma que fosse cabível de defesa. Sempre elas são deferidas. Os valores, no último cliente agora que eu peguei, ele levou 5 sanções, teve que pagar 16 mil, com desconto. Certo? Porque tem um outro detalhe também, que se você pagar até o vencimento, você tem 50% de desconto. 16 mil reais. Aí é o que eu costumo dizer, meus amigos engenheiros, donos de construtoras aqui que estão aqui, você coloca 16 mil para pagar na sua obra, acho que ninguém coloca para pagar. Você quer ter esse seu saldo aí no final. Então, como é importante você cumprir os requisitos da norma. E aí, quando a gente fala de instalação elétrica, é uma multa aplicada tipo assim, infração gravíssima vezes 3. Risco de queda do mesmo jeito. Infração gravíssima vezes 3. Sem contar que todos esses 5 aqui que eu citei são passíveis de embargo ou interdição da atividade. Trabalho em altura é embargo da atividade. Ele vai chegar e vai dizer, essa atividade está suspensa até a regularização. Até a regularização. Se for uma máquina e um equipamento, ela vai estar interditada. A gente vai interditar, só pode funcionar depois que você adequar. E aí é todo um trâmite para poder você regularizar. Então é por isso que a gente sempre, quando nas inspeções, nas obras que nós fazemos, certo? Inclusive estou aqui com os garotinhos que fazem aqui, o Léo, o Daniel e a Rosângela, que
trabalham comigo aqui no dia a dia, sempre oriento a esse cara, pegou esses itens, a gente tem que passar para a gestão da obra, para fazer a correção. Teve de manhã, vamos pedir para corrigir à tarde, porque chegando fiscalização é infração gravíssima, vezes 3. Valeu, doutor Keverton. Hoje. Só para complementar, que foi as explanações do Davi foi bem pertinente, mas para complementar algumas coisas, quando a gente vai fazer essa conta, né, a gente que é gestor de obra, a gente tem que abrir um pouco mais a mente e pensar que não é só o valor da multa. Porque se eu pegar só um item ali da multa, deixar de instalar um dispositivo de ancoragem conforme 1835 para um canteiro, sei lá, de 100 pessoas, eu vou ter algo ali em torno de entre 5 e 10 mil. Parece ser um custo aceitável, né? Passa ali dentro, né? Sai na urina ali do orçamento de uma obra de 20 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Passa fácil. Mas a gente tem que colocar outros atenuantes, como o Davi falou, né? Quero aprimorar, quero deixar esse meu custo um pouco maior. Aí eu tenho que pensar também na questão do embargo. Aí, um embargo, né? Davi sabe aí que demora aí em torno ali de uma semana. Vamos calcular quanto é uma semana dos meus homens parados e eu vou ter que pagar eles e eu não vou produzir. O que é que isso vai impactar no meu orçamento e cronograma de obra? Aí eu já começo a melhorar o custo. Mas eu vou mais além, sabe? Tem um custo que a gente tem que colocar. E o Davi, o Rodrigo deve concordar comigo, né? Ancoragem tem um custo chamado vida. Como é que se calcula o preço de uma vida? Verdade. É isso que a gente tem que colocar em questão quanto gestor de obra. Eu tive a infelicidade de perder o meu irmão, certo? Por um acidente de trabalho. Tem 1 ano. Sabe qual foi o preço que colocaram na vida do meu irmão? 250 mil reais. Será que paga a vida do meu irmão? Eu pagaria 1 milhão para ele estar vivo aqui de volta. Então, acho que isso é que a gente tem que colocar como gestor de obra. Esse pensamento, primeiro essa mentalidade. Está custando uma vida, né? O nome do dispositivo, quando a gente coloca lá, o que é que a gente instala no dispositivo de ancoragem? Linha de vida. Poxa, não tem preço para isso. Show de bola, Keverton. Pessoal, poxa, fechamos aí, Keverton, com as tuas palavras que entraram aqui, cara, e me sensibilizou bastante, né? Primeiro com teu irmão e segundo pelas tuas palavras, que tá muito alinhado aqui com o que a gente pensa, né? Nessa questão da vida. A gente que pega acidente também vê isso, é muito ruim, não tem preço realmente. Então, assim, gente, é um desprazer muito grande. Eu não queria encerrar com essa sensação, né, da coisa ruim, na verdade, da sensação da coisa boa, porque para mudar só depende realmente de nós. E não é falar assim da boca para fora, não, porque eu vejo realmente a mudança. Que como a gente está envolvido com muita gente que está começando a instalar, que está crescendo, que está melhorando, seja o cara que está empreendendo na área, que é uma baita de uma possibilidade, quanto o cara que simplesmente está envolvido com obra, com gerenciamento, com segurança do trabalho, você vê a mudança. A gente tem que fazer parte dessa mudança. Não é possível que a gente está aqui até essa hora, depois que todo mundo trabalhou. Eu conversei com o Davi, né? Eu trabalhei até a madrugada, umas 3 da manhã. Não é o comum hoje, já trabalhei muito, mas hoje foi um caso atípico. A gente está aqui porque realmente tem um porquê. Conforme eu falei, ganhar dinheiro é bom, mas a vida não tem preço. Eu pagaria para o teu irmão estar aqui. Imagina você, né? Quantos milhões? Não tem milhão, não tem isso. Eu queria deixar aqui, vou deixar as palavras finais com o Maírto e com o Davi, mas já deixando aqui a minha gratidão pela presença de vocês. Deu para ver todo mundo muito antenado, né, a participação. Espero, né, daqui a pouco reencontrá-los de novo, contando boas histórias, contando mudanças que a gente trouxe para a região. E conforme eu falei, né, eu vejo aqui, tô de fora, né, cara, eu vejo aqui um potencial de mudança assim muito grande, porque assim a gente não fez nem muita propaganda e tal, acho que 1 dia e meio tinha 100 inscritos. Talvez não tenha 100 aqui, não sei se tem mais de 100, não consigo quantificar. Mas tinha 100 inscritos, bateu, era 100. O Davi ficou sem inscrição de quinta até segunda. Então, para mim, isso é muito bom. 100 pessoas no Brasil, que é gigantesco. Não, mas é as pessoas que fazem a diferença. E pelo jeito, pelo que a gente já conversou com alguns ali fora, pelas conversas, eu vejo que realmente só depende de nós. Obviamente, alguns vão querer mudar realmente, querer se aperfeiçoar, e outros, infelizmente, como todo mundo, entra no ouvido e sai no outro. Tomara
que a gente seja a pessoa que tem seriedade, que quer realmente buscar o que é correto, não só porque é correto, mas pela vida do terceiro. E eu desejo a vocês muito sucesso. Tomara que o pouco que a gente trocou de experiência aqui tenha sido proveitoso. E vou passar a palavra aqui para os grandes mestres aqui. Gente, só agradeço. Muito obrigado aqui a cada um de vocês que ficou aqui até o final, certo? Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, segue lá DRL Consultoria. Todos os dias nós postamos lá informações sobre canteiros de obra, segurança no trabalho. E meu muito obrigado a todos. Então, gente, queria agradecer aí a presença de vocês, né, em estar aqui buscando mais conhecimentos e também partilhar do conhecimento que cada um tem, né? Assim, também agradecer ao Rodrigo pela disponibilidade dele. Rodrigo, quando ele veio para fazer o curso aqui, a gente tinha conversado um tempo atrás, e aí eu tava com uma viagem programada, e aí o Rodrigo, vamos fazer alguma coisa antecipada antes. Aí eu tava com uma viagem programada para hoje, mas aí foi uma providência. Eu disse para ele, rapaz, não vai dar certo. Aí ele ia fazer com o Davi, mas pelo menos ia acontecer, eu também estaria feliz. Mas estou mais feliz por poder ter vindo, porque a minha viagem foi remarcada para amanhã. Infelizmente não vou poder participar do curso lá no final de semana, mas fico feliz porque, como ele bem falou, o curso lotou muito rápido e ele abriu mais vagas e fecharam as vagas, ele não tem como abrir mais. Então isso é sinal que, com certeza, muito em breve ele vem fazer uma outra turma aqui em Fortaleza, né? E como o Rodrigo falou, né, ele está fora, então ele está conseguindo ver o mercado de Fortaleza e também a importância que muitos profissionais têm dado para esse assunto. Aqui também a gente tem alguns estudantes da graduação do IMBEC, e isso é muito importante já na parte da graduação, esses estudantes estarem vendo a importância desse assunto, que eu não tive na minha graduação e que muitos de nós que estamos aqui não pudemos ter lá na época que a gente estava na parte da graduação, e que agora é tão importante, e a gente vê também que esses estudantes, que muito em breve serão profissionais também, terão já dado um passo muito grande em ver os sistemas de ancoragem sendo funcional na vida e nas empresas aqui em Fortaleza. Então, muito obrigado a todos vocês. Agradeço também o IMBEC por abrir as portas para que o Rodrigo pudesse fazer essa apresentação aqui junto com o Davi também, né? Então, nós estamos a dispor de vocês e muito obrigado.